Se existe uma coisa que a gente é meio capenga, vamos dizer assim, na vida, é de fazer metas. A gente até pode saber o fim dessas metas, mas é muito difícil torná-las tangíveis, porque é natural do ser humano que a gente se disperse no meio do caminho. No trabalho não é diferente. A gente tem que estar bem focado ali, acompanhando os resultados no dia a dia, para que a gente alcance determinadas metas. É por isso que hoje a gente vai falar sobre as metas SMART e vamos fazer um comparativo entre metas SMART e OKRs. Se você gosta de gestão, de liderança e agilidade, esse papo é para você. Quem nunca recebeu uma mensagem no meio do seu expediente, lá no meio da sprint quase final, dizendo para você parar o que está fazendo, pois o escopo mudou? Dentro do Manifesto Ágil, traduzindo ao pé da letra, a gente tem um dos princípios que diz o seguinte: responda rápido a mudanças. Isso quer dizer que mudança de escopo é uma resposta rápida que a gente pode dar já atuando nesse novo requisito, nessa nova mudança de escopo. A gente prioriza isso e esquece o que está fazendo. Isso tudo para deixar o cliente no centro, que é o objetivo da agilidade. Responder rápido a coisas importantes na visão da companhia, na visão do cliente. Por vezes, na maioria das vezes, é a visão final do cliente que tem que estar sendo levada em consideração maior. Pois bem, isso tudo na prática, no dia a dia, acaba deixando um pouco a equipe desmotivada. O colaborador, quando tem muita troca de escopo, ele acaba não achando é, palpável o que estava fazendo, porque a gente começa a entregar pequenas fatias de bolos, ao invés da gente entregar um bolo grande. E tudo bem se esse for o combinado que a companhia tem. Tem algumas companhias que rodam OKRs, tem algumas companhias que rodam metas Smart, tem algumas companhias que rodam simplesmente o Scrum e ao final da sprint tem que atender essa solicitação do Product Owner que vai representar o cliente. Tudo bem, mas a partir do momento que você tem metas claras e você não trabalha nelas, isso pode ser um problema. E como a gente define metas? Hoje eu quero trazer para vocês aqui as metas Smart e ao final a gente fazer um comparativo com as OKRs. Vamos embora dar uma olhadinha aqui. Por que definir metas na área de tecnologia? Bom, para tudo na vida a gente define metas. Obviamente que quando a gente é criança, algumas metas são naturais. Por exemplo, nenhuma criança almeja falar, nenhuma criança almeja ter motricidade. Naturalmente, são metas, etapas que acontecem, né, instintivamente, com convívio com outros seres humanos. Mas a partir da vida adulta, a gente tem que ter metas claras para a nossa vida, pois, afinal de contas, a única certeza que eu tenho natural da vida, depois de adulto, é de que eu vou envelhecer. Isso é uma meta natural da vida. Qualquer outra coisa, se eu quero comprar um carro, se eu quero comprar uma casa, se eu quero trocar de emprego, se eu quero evoluir no meu emprego, eu preciso ter uma boa definição de metas. As metas SMART, ela vai nos dar uma boa noção ali, uma metodologia bem bacana para que a gente tenha um guia do que eu posso definir como meta para a minha vida profissional, né? Isso é muito importante. Por que definir metas na área de tecnologia, então? Tecnologia está em constante evolução. Isso é óbvio a partir do momento que a gente não deixa claro o tanto que eu quero usufruir de uma tecnologia, por exemplo, inteligência artificial. Eu preciso definir o que eu vou fazer com ela, pois é um escopo muito grande. E isso está mudando o tempo todo, né? A inteligência artificial de hoje já não é mais como a de quando foi implementada. Então, metas ajudam nisso também, porque a tecnologia está em constante evolução e a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? Uma definição bem clara. Orientação e resultados mensuráveis. As metas vão deixar a gente acompanhá-las. A partir do momento que a gente implementa elas, a gente tem que acompanhá-las para que a gente saiba o quanto a gente está perto de alcançar.
Isso tudo tem que ser mensurável, né? Eu não posso ter uma meta aí que não é mensurável. A gente já vai falar um pouquinho sobre o acrônimo de SMART ali, né? Cada letrinha do SMART vai ser uma característica dessa metodologia, né? Otimização de recursos e produtividade. A partir do momento que eu tenho metas bem claras, eu sei o quanto de capacidade de colaborador eu vou precisar para executar aquela meta, para trabalhar naquela meta. Assim como nas OKRs a gente tem lá o Objective, né, é onde a gente tem o qualitativo e o Key Results, o quantitativo. Nas metas SMART a gente também vai poder ter uma noção ali mais ou menos da capacidade, da velocidade, da alocação de recurso a partir da definição de metas. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre metas SMART, vamos ver o que significa cada letra, né, do acrônimo ali de SMART, que dá também uma palavra que na sua tradução significa inteligente. O S é de específico, o M é de mensurável, o A é de atingível, o R de relevante e o T de temporal. Bem importante, a gente vai falar sobre cada letrinha dessa e como elas formam ali as metas SMART, ou seja, elas são as características que formam uma meta dita SMART dentro dessa metodologia. Bom, o T de temporal é bem importante. O que eu acho que é importante numa definição de meta, ou melhor, o que é meta? Meta é definição, acompanhamento e resolução. Por vezes, na maioria das vezes, se Deus quiser, a gente vai conseguir alcançar as nossas metas, mas também ela pode não ser atingível. Por isso que o temporal é muito importante para que você determine se aquela meta foi alcançada ou não. Nenhuma meta deve de ser, por exemplo, alcançar 3% de clientes regionais na região sul do Brasil. Ok, mas qual período? Quanto mais específico for sua meta, maior vai ser a facilidade para se acompanhar e para estar olhando ela e estar cercando ela para ver se ela está sendo próxima, né, de ser atingida. Bom, como a gente viu, o S é de específico, né? Dois pontos bem importantes aqui, a clareza e a direção. Como a gente sabe, uma meta bem específica, ela vai definir o que será alcançada de forma clara e detalhada, ou seja, tem que ter clareza. A direção, né, vai evitar ambiguidades e vai direcionar o esforço das equipes. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, implementar sistema de CRM para 3 mil usuários até dezembro de 2024. Olha quão específico está sendo essa meta. Eu vou implementar um sistema de CRM, 3 mil usuários, dezembro de 2024. Ponto. A gente tem bem claro o que a gente vai fazer, para quem a gente vai fazer, até quando a gente tem que alcançar esse objetivo. Está muito bem específico aqui esse exemplo. O M é de mensurável, então duas formas bem importantes. A gente tem os indicadores e o monitoramento. Então vamos lá. Estabeleça indicadores quantitativos para medir o progresso e o sucesso. Ou seja, eu tenho que ter ali o quanto isso representa. Então, vamos pegar o exemplo ali, reduzir o tempo médio de resposta do suporte em 20% até o terceiro trimestre. De volta, a gente está sendo bem específico, os números estão bem escritos e estão bem definidos o time box ali do que a gente espera. Isso facilita o monitoramento também, né? Permite acompanhamento contínuo e ajustes rápidos. Ou seja, se a gente está no começo do ano e tem uma meta por trimestre e isso mudou, eu consigo ver a relevância de poder alterar aquilo sem sofrer tanto impacto ainda no decorrer do meu quarter. Então, essa meta está bem definida também. Atingível, né? O A do SMART. Desafio, né? E capacidades. Vamos deixar bem claro sempre esses dois pontos. Objetivos desafiadores, mas possíveis com os recursos disponíveis. Ou seja, eu vou ter uma meta. Essa meta tem que ser
ela vai começar a entrar em vigor no próximo quarter, por exemplo. E hoje é o final do mês do quarter que a gente está. Então, daqui a 2 semanas vai ter um novo quarter. E eu não tenho a capacidade, né, os recursos, os colaboradores aptos para atingir essa meta. Será que faz sentido a gente ter essa meta ou trabalhar melhor, reescrever ela para que ela seja menor e alcançável e atingível dentro de um prazo que é a recorrência de entrega da empresa, seja quarta, seja semestre. As capacidades também, né? Então a gente tem que considerar a capacidade técnica e limitação do time. Então, vou dar um exemplo aqui. Treinar 10 desenvolvedores em uma nova linguagem de programação em até 6 meses. É algo atingível de acordo com a capacidade e com o desafio proposto, né? Vamos para a letra R aqui de realista. Alinhamento estratégico. 2 pontos importantes dentro dessa característica de realista. Alinhamento estratégico e motivação da equipe. Então vamos lá. Alinhe os objetivos com o contexto do mercado e as prioridades da empresa. Ou seja, a gente tem que ponderar o que a gente precisa fazer, mas de acordo com a real, né, com o real momento da empresa. De nada adianta eu querer botar inteligência artificial em tudo se eu ainda nem tenho conhecimento suficiente, né, sobre essa tecnologia e nem meu time, né, o que é mais perigoso ainda. A gente vai motivar a equipe ali, evitando metas inalcançáveis que podem desmotivar a equipe e gerar frustração. Eu trabalhei para uma empresa, não vou falar nomes, mas para uma startup, onde eu tenho a metodologia EFP, né, o método EFP, onde eu faço basicamente as OKRs junto com KPIs individuais ali, pessoais também do colaborador. É, e eu quis rodar nessa empresa, né, que eu fui contratado. O problema é que as métricas que a gente precisava apurar, eu não tinha. Então, e eu achava que a gente tinha. Então, eu errei nesse ponto quando eu determinei OKRs, ou KPIs, né, individuais ali, onde eu não tinha nem como mensurar corretamente, ou que esses KPIs não ficassem só na mão dessa pessoa. Era uma coisa meio colaborativo, ou seja, perdi a mão o KPI, perdi a mão as OKRs. Então, até dou um exemplo prático aqui do como uma meta smart pode ser realista. Lançar um aplicativo móvel compatível com Android e iOS até o quarto trimestre de 2024. De novo, a gente está sendo realista com a capacidade, com o conhecimento que a gente tem na casa para alcançar essa meta. T de temporal, é bem importante a gente ter prazos definidos, né? O foco e a urgência de que essa meta vai ter, né? Então vamos lá, 2 pontos bem importantes da letra T: prazos definidos, foco e urgência. Defina datas claras para conclusão e entregas intermediárias. Ou seja, se eu tenho se eu trabalho com metas SMART por quarter ou por semestre, se eu só crio elas de maneira que eu as acompanhe por mês ou num período muito longo, e não durante o time box, por exemplo, de uma sprint, para quem roda o Scrum, fica difícil de eu apertar parafusos, de eu me readequar. O mercado, por exemplo, pode estar te trazendo algo novo que você precisa reagir muito rápido. Então é bem importante que a sua meta SMART ela seja até um certo ponto cumprida, mas ao mesmo tempo ela tem que ser acompanhada da maneira mais micro possível, não microgerenciando, logicamente, mas por exemplo, num time box de sprint, você consegue ver o quanto você está evoluindo para uma meta smart que está ali num time box maior da companhia de um quarter, por exemplo, que é um trimestre. É bem importante você acompanhar e definir esses prazos. Garante foco e um senso de urgência, impulsionando a equipe. Quando a gente tem um prazo para cumprir, a gente normalmente é assim na vida, né? Eu entrei recentemente na faculdade e treino também, mountain bike e tudo mais. E eu fiquei um pouco perdido na faculdade porque eu entrei na terceira semana. E aí comecei a correr atrás, literalmente do rabo, né? Correr atrás do rabo e visando
adiantar o máximo de matéria para conseguir acompanhar a turma. E chegou a semana de prova e de trabalho. A partir do momento que eu sabia o prazo para fazer isso, isso já virou minha prioridade. Então, por isso que é bom ter metas SMART bem definidas. A partir do momento que eu tenho prazo, eu priorizo isso, né? Então, aí é que eu falo que entra a importância das metas. Tudo que tem prazo, que é temporal, ela tem que ser priorizada, né? E como a gente pode aplicar, então, as metas SMART em projetos de tecnologia? Bom, métricas e KPIs, né? Utilizar Key Performance Indicators como uptime. Então, vamos lá, o que é o uptime? O uptime é o quanto uma aplicação fica no ar num determinado período de tempo. Então, o uptime é o quanto o meu serviço, o meu SaaS, o meu site, o meu app fica no ar, sem cair, sem nenhuma intermitência. Eu faço lá um cálculo e tem uma margem, por exemplo, 98% de um determinado tempo a minha aplicação ficou em pé, 2% ela caiu. E a partir dessas métricas e KPIs, eu vou trabalhar para que isso não ocorra mais. Tempo de carregamento também, né? A partir do momento que você trabalha com metas SMART, você pode definir ali, eu quero que para carregar uma determinada página do meu site, que é muito importante, na qual tem muitos acessos e é a principal página do meu site, que é um SaaS, que é um sistema, ela, ela não fique por tanto X de tempo. Então, assim, eu não quero que a página onde carrega todos os clientes promocionais do meu SaaS não leve mais do que 3 segundos. Então, eu vou criar metas, né? Uma meta SMART, por exemplo, melhorar a performance do carregamento, né? Da página de carregamento de clientes especiais em 40% até a data X. Né? Como é que você vai fazer para alcançar isso? Isso também tem a ver com metas SMART. Bugs resolvidos para medir o progresso. Isso é bem interessante. Eu até diria que uptime, tempo de carregamento, seja de serviço, de API, seja de qualquer coisa assim, que você possa mensurar quanto tempo leva para carregar de fato, renderizar para o cliente, e os bugs que foram resolvidos, isso dá uma boa margem ali de métricas e KPIs até básica para um sistema ficar em pé, vamos dizer assim, né? Já é um mínimo de métrica. Delegação clara, né? Quando a gente tem ali as metas SMART, a gente sabe quem vão ser os responsáveis específicos, né? E cada membro da equipe vai estar atrelado ali a uma meta. Isso vai garantir accountability. Accountability é meio parecido com responsabilidade, apesar de que responsabilidade é diferente de accountability, mas a gente pode estar cobrando ali uma pessoa responsável por aquela meta. Ou seja, as metas SMART também vão ter donos, né? Esses donos vão ser áreas, podem ser times e podem ser, por vezes, até pessoas. A revisão contínua, né? Aplicando metas SMART em projetos de tecnologia, a gente tem uma revisão contínua, sim, né? A gente consegue revisar e ajustar as metas regularmente, incorporando feedback, adaptando-se a mudanças no projeto ou mercado. De novo, a gente tem uma meta que pode ser maior que o nosso time box de trabalho, de dia a dia. A gente vai inteirando as sprints para alcançar essa meta. Essa meta, às vezes, pode mudar. A partir do momento que eu tenho claro o que eu preciso fazer, eu posso mudar ela também, não tem problema. Eu devo de evitar fazer isso com recorrência para que o time não tenha a sensação de que eu não tenha entregáveis, né? Seja ao final de uma sprint ou até o final de um quarter. Pior ainda se for o final de um quarter, o seu time, né? Você como líder, como gestor, falar que não sentiu que entregou naquele quarter. Pode ser porque houve muita mudança de escopo e a gente partiu ali para uma pastelaria. Tá bom? Esse vídeo está muito grande aqui, eu vou tentar fazer ele em 2 partes. Quero fazer também um comparativo ali de metas SMART com OKRs, que as pessoas às vezes confundem, mas é totalmente diferente. A gente vai pontuar isso aí no próximo vídeo. Valeu, obrigado e um abraço.